vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém? Então eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça e fala para o Senhor: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, que estamos aí no meio, poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas nós estamos aqui para recebermos mais da tua palavra. Nós queremos vida nesta noite, amém? Gostaria de ouvir a sua voz. Senhor, nós consagramos esse momento diante do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor, que discerne aquilo que é alma daquilo que é espírito, Senhor, que transforma. Senhor, que a tua palavra hoje caia aos nossos corações, Senhor, trazendo revelação, mudança, Senhor, vida, impacto, Senhor, nas nossas decisões. Nós acreditamos que o Senhor e a sua palavra são um, Senhor, e por isso nós não aceitamos sairmos, Senhor, desse culto da mesma forma que nós entramos. Senhor, nós queremos do Senhor, nós queremos um alimento fresco, um alimento que traz vida, um alimento que traz crescimento para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, eu li esse contexto aqui com vocês. Aí você fica perguntando: mas que conversa que é essa? Porque é uma conversa de estranho, né? Você come de mim, bebe do meu sangue, é vampiro agora, você corta o dedo, come o dedo dele e tal. Que negócio estranho é esse? Mas é interessante que na verdade esse trecho das Escrituras é poderoso, porque aqui Jesus, ele está falando da intensidade do seu ministério. Jesus, ele estava falando aqui de fato daquilo que ele vive. Ele estava falando ali, na verdade, de conexão. Ele estava falando ali de relacionamento. Ele não estava falando de beber naturalmente, tomar do sangue dele. Mas é interessante que quando ele dá aquele exemplo, ele na verdade, ali ele está vivendo a intensidade do seu ministério. Ele está vivendo, sabe, o ápice ali do seu ministério, em termos de milagre, prodígio, resistência, o diabo se levantando, perda. E aí ele pega e ele fala isso para uma multidão, para alguns discípulos que o seguiam, e fala para os discípulos mais próximos. Mas para você entender todo esse contexto aqui que eu estou falando para você, você precisa entender por que Jesus falou isso. Não tem água, pode trazer água aqui em cima está quente, aqui embaixo está frio. Mas é interessante que se você for ver todo o contexto, se você for ver primeiro, na verdade, João capítulo 2, começa lá o ministério, o primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho. Aí depois você vai lá no capítulo 3, que é Jesus pregando para Nicodemos, um cara de alta autoridade em termos políticos. Depois você vê lá no João capítulo 3, Jesus, ele de alguma forma, ele tocando na mulher do fluxo de sangue, se eu não me engano, ele vai lá, ele cura um paralítico, ele vai lá, ele conversa com Nicodemos, e depois ele cura a filha de um político de alto escalão, sabe, tudo isso em João capítulo 2 até o capítulo 5, e nesse meio tempo, o primo de Jesus morre. A palavra de Deus fala que João Batista, ele foi preso, foi decapitado, que é o primo de João, primo de Jesus. Cortam a cabeça do primo de Jesus por conta de uma coisa que uma mulher queria, que era a esposa do rei, e simplesmente corta. Então você percebe, o ministério de Jesus era um ministério muito intenso. Ele não tinha tempo para descansar, muito menos para comer, mas ele comia, mas ele descansava. Mas esse não era a prioridade dele. A prioridade dele, na verdade, era fazer a vontade daquele que enviou. A verdadeira comida, a verdadeira bebida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então ele vivia em função disso. Quando você percebe que você na verdade foi chamado em viver em função disso, e você tiver experiência com isso, você vai perceber que as outras coisas, elas vão perder valores. Mas é interessante que aí você percebe Jesus no ápice, fazendo milagre, prodígio. Aí chega lá, o seu primo morre. Aí, num contexto semelhante a esse mesmo tempo, mais ou menos, a palavra de Deus fala que Jesus, ele envia os seus discípulos
de 2 em 2, os discípulos voltam, Jesus envia os seus discípulos para evangelizar, os discípulos voltam, e Jesus pergunta: e aí, vocês precisaram de alguma coisa? Nós não precisávamos de nada, nem dinheiro, comida, roupa, e nós expulsávamos os demônios. Então você percebe que a vida de Jesus era uma vida muito empolgante, mas teve perda. Teve um momento lá na vida de Jesus que ele teve perda. Então você percebe que a vida de Jesus é semelhante à minha, à sua. Aí está pregando, manifestando o poder, geralmente passa por uma perda, mas Jesus continuava. E aí o que acontece? Aí chega em João capítulo 6. Aí quando chega em João capítulo 6, o que acontece? É onde na verdade Jesus já estava cansado fisicamente, eu falo, não é cansado na alma. Porque uma coisa é você estar cansado na alma, você vai lá, tira um cochilo, toma o sono lá, se for à tarde, o sono revigorante, à noite dorme 5, 6 horas, você está pronto, tá? O problema agora, o cansaço é na alma. E a palavra de Deus fala que, aí chega no João capítulo 6, quando chega em João capítulo 6, a palavra de Deus fala que Jesus se depara com uma multidão de pessoas, de 5.000 homens, desses 5.000 homens, sem contar mulher e crianças, e a palavra de Deus fala que Jesus vai lá e multiplica 5 pães e 2 peixes, e alimenta uma multidão de pessoas que estavam famintas e sedentas. E aí o que acontece? E logo em seguida, Jesus ele vai lá e se despede. Ele faz lá, ele prega para essa multidão, ele alimenta a multidão que estava com fome, com 5 pães e 2 peixes. E depois a palavra de Deus fala que ele vai se despedir dessa multidão. Eu fico pensando, quanto tempo você acha que Jesus demorou para se despedir daquela multidão? Se você é um discipulador que tem mais ou menos 30, 40 membros, quanto tempo você demora para sair daqui desse prédio? Aí geralmente você chega, vai lá, cumprimenta o discipulador, aproveitando, faz aqui uma oração por mim e tal, não sei o quê. Se tem um livro, escreve. Como que você acha que foi a despedida de Jesus? Você acha que Jesus demorou 30, 40 minutos para sair do prédio? Você imagina que todos aqueles que conseguiram chegar até Jesus não pediram uma oração individual? Ô Jesus, já que você está pregando aí, então assim, vou ter uma entrevista ali, semana que vem, o senhor podia fazer aquela oração lá. Aí Jesus foi lá e orou. Ô Jesus, deixa eu falar uma coisa, já que você está pregando aí, já dando alimento, o senhor podia orar, porque eu estou pensando em casar, mas não estou conseguindo encontrar varoa. Ele foi lá e orou. Então você imagina, e a palavra de Deus fala que depois que passa por tudo isso, o que acontece? Jesus ele pega e vai perguntar para os discípulos: olha, vamos agora descansar. E aí é interessante que aí o que acontece? Jesus se despede dos seus discípulos para descansar. Os discípulos entram num barco e vão para o outro lado do rio. E quando eles vão para o outro lado do rio, a palavra de Deus fala que Jesus não foi com eles para lá, porque Jesus queria descansar, e Jesus, eu não sei se você sabe, mas a forma de Jesus descansar era orando. Existe uma forma de você descansar, é orando. Eu sei que tem pessoas que querem descansar viajando, querem descansar vendo filmes, descansar, digamos, passeando, gastando, indo no shopping, mas a forma de Jesus descansar era orando. E a palavra de Deus fala que Jesus vai para o monte. E quando ele vai para o monte orar, provavelmente era no finalzinho da tarde. E quando ele sobe para orar, a palavra de Deus fala que na 4ª hora, se eu não me engano, 3, 4 horas da manhã, ele percebe que os discípulos deles, que os discípulos de Jesus, que estavam no barco e atravessar o mar, eles já tinham, na verdade, navegado uns 5 quilômetros. E depois que eles atravessaram esses 5 quilômetros, aí Jesus lá do alto monte percebe: meus discípulos eles estão passando por apuros, eles estão sendo resistidos, eles estão navegando contra um vento contrário. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele desce do monte onde ele estava descansando, orando com o Senhor Jesus, com o próprio Deus, e ele anda 5 quilômetros. E provavelmente quando Jesus chega perto dos discípulos, já estava amanhecendo. Aí vem aquela cena que Pedro fala: não, é um fantasma, não é, deixa eu caminhar. Aí toda aquela experiência. Então você imagina que fisicamente falando, você concorda comigo que Jesus estava cansado? Sim ou não? Alguém já correu 5 quilômetros? Mas eu acho que andar sobre as águas deve cansar mais do que correr 5 quilômetros, porque não dá para você ficar dando trotezinho, vai, porque você afunda. Então, você percebe que Jesus estava cansado. E a palavra de Deus fala que aí Jesus ele vai, atravessa o rio. O que acontece ali? Quando ele atravessa o rio, a palavra de Deus fala que as multidões, aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, de comer do pão da multiplicação, não largavam de Jesus. E fazendo um parênteses aqui, você largaria de um homem que multiplica pão na sua casa?
você largaria de um homem que tem as suas orações atendidas? Não vou falar peixe, mas imagina você tem uma experiência de uma pessoa que ora, restaura o seu coração, você não larga mais essa pessoa, porque você tem uma eterna gratidão. E a palavra de Deus fala que aquela multidão, a quem Jesus multiplicou, aquela multidão que Jesus alimentou, aquela multidão, não sei como, elas sabiam que Jesus ia atravessar o mar. Ele atravessou o mar junto com os discípulos. O que aquela multidão fez? Aquela multidão, não sei como, eles atravessaram o mar, não por rio, provavelmente dando a volta no rio. E quando Jesus chega do outro lado, o que acontece? Estava a multidão lá, esperando Jesus. Com o quê? Com fome, provavelmente, de pão. Mas qual que era o objetivo do Senhor Jesus atravessar o mar junto com os discípulos? Era o quê? Descansar. O que Jesus fez naquela hora? O que estava na agenda de Jesus? Não, você está colocando aqui encontro aqui, mas já tinha marcado já tinha marcado na minha agenda que eu ia ter um tempo de qualidade com a minha esposa. Então você percebe que Jesus não tinha agenda. Aliás, ele tinha agenda, mas existia algo na sua vida que toda vez que se deparasse com uma multidão faminta, sedenta e que precisasse orar, a agenda dele caía por terra. Então ele se depara com aquela situação que ele estava cansado, mas ao mesmo tempo ele olha uma multidão de pessoas que estavam querendo ouvir ele, que estavam querendo que ele orasse por ele, estavam querendo, na verdade, receber uma palavra de vida eterna. Ele estava provavelmente com fome. E o que Jesus fez? A palavra de Deus fala que Jesus, ele se compadeceu daquela multidão. Interessante que naquela hora o cansaço sumiu. O cansaço sumiu. Então você percebe, essa era a vida de Jesus. E aí, o que acontece? A palavra de Deus fala que nessa hora, Jesus fala o que eu falei para você: olha, em verdade vos digo, vocês estão vindo até a mim, vocês não estão vindo até mim pelo que eu sou, mas vocês estão vindo até mim, na verdade, porque lá atrás eu multipliquei pão. E hoje vocês estão querendo um pão natural, mas existe algo mais poderoso do que um pão natural, que é um relacionamento comigo. Vocês estão me buscando, na verdade, porque eu restaurei o casamento de vocês. Vocês estão me procurando, na verdade, porque na verdade eu fiz um milagre financeiro na vida de vocês. Mas o milagre financeiro é só uma consequência, é só um conserto de rota, porque eu quero de vocês é relacionamento. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em João capítulo 6, 25 e 29, fala o seguinte: e tendo encontrado no outro lado do mar, lembra? Jesus passou. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegasses aqui, você não me avisou? Como assim? O senhor estava do outro lado, agora está aqui, e não avisa a gente? Quem que vai multiplicar o pão agora? O senhor multiplicou e não me ensinou? Quem que vai dividir? E aí o que acontece? Aí o que Jesus, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não me procureis, não porque visse sinais, mas porque comesse de pão e vos fartais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como o selo. Dirigindo-se, pois, eles perguntando: o que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele, por ele foi enviado. É interessante que a palavra de Deus fala que depois, aquela multidão que estava lá, que tiveram a experiência de ver Jesus multiplicando o pão e o peixe, deram a volta, provavelmente tinha mais pessoas, e Jesus falou: você sabe por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui porque vocês comeram dos pães que eu multipliquei, e vocês se fartaram. E porque vocês se fartaram, agora vocês estão vindo aqui de novo. Não vou falar que você é semelhante a isso, mas geralmente é o que a gente faz. Eu preciso de uma restituição em alguma área da minha vida, eu venho para o culto, eu venho para a igreja, eu venho para o encontro. Deus vai lá e restitui a minha vida e a sua vida. Aí eu me farto. O que eu faço? Eu vou para o carnaval. Eu vou para o chiqueiro como foi o filho do pródigo. Eu vou viver minha vida. O que acontece? Eu me farto das coisas do mundo. Aí eu volto para a igreja. E quando eu volto para a igreja, o que acontece? O Senhor te farta. O que Jesus falou assim? Olha, vocês estão vindo atrás de mim para se fartar, mas depois vocês vão embora. Aí o que eles falaram? Mas Senhor, o que nós vamos fazer? Qual que é a obra? Qual que é a obra que eu tenho que fazer? Interessante, ele fala: a obra que vocês têm que fazer é o seguinte: vocês precisam crer naquele por ele, vocês precisam crer em mim, naquele que Deus enviou.
Aí, meus irmãos, queria compartilhar aqui rapidamente, porque Jesus, como eu falei lá no começo, quando Jesus falou assim, o verdadeiro aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse realmente está comendo a verdadeira comida e bebendo a verdadeira bebida. Mas o que o Senhor Jesus estava falando aqui? Por que Jesus, na verdade, os discípulos foram, de alguma forma, para ter mais de Jesus, e Jesus vai na jugular de todos, falando, olha, vocês estão aqui porque vocês pediram para eu restaurar o casamento de vocês há 2, 3 meses atrás, mas depois que eu restaurei o casamento, vocês foram embora. E porque vocês não conseguiram sustentar aquilo que eu restituí, restaurei, vocês estão voltando. Em outras palavras, o que o Senhor está falando? Existe algo, o pão que vocês comeram naquela multiplicação, aquele pão vai acabar com vocês. Aquele pão, aquele sensação de bem-estar, aquela sensação de já não estar mais com fome, vai passar. Da mesma forma que Moisés, juntamente lá no deserto, eles comeram do maná, mas eles tinham que comer novamente do maná, porque senão eles iriam morrer de fome. Existe uma comida, existe uma bebida que vai saciar vocês eternamente. E essa comida e essa bebida, quem que é? É Jesus. E é interessante que ele está falando aqui o seguinte, o povo, na verdade, eles estavam atrás de Jesus por conta da bênção, não por conta da própria pessoa de Jesus. O povo aqui, na verdade, estava indo atrás das consequências e abrindo mão da causa. Então, eles estavam buscando Jesus, mas eles não queriam o abençoador, eles queriam a bênção. E Jesus estava falando, olha, vocês estão buscando, na verdade, aquilo que não tem muita importância. Vocês estão deixando de buscar, na verdade, a causa, ao invés da bênção. E, na verdade, o que Jesus estava falando aqui? De conexão. Ele estava falando aqui de relacionamento. Esse comer e esse beber, fala-se do quê? Relacionamento, conexão. E o que nós temos de mais difícil quando nós nos convertemos? Conexão. Qual que é a coisa mais difícil que você tem? O que é? Relacionamento. Se relacionar com pessoas que às vezes você nunca escolheu, nunca viu. De repente está inserido numa célula com um povo que você nunca imaginou que estaria relacionando. Fala a verdade. Há uns 2 meses atrás para alguns, ou há 1 ano atrás, ou 6 meses atrás, você imaginou que estaria relacionando com o povo da célula de vocês? Mas de repente está lá conectado. Quem que gerou essa conexão divina? Foi o próprio Deus. E essa é a maior dificuldade que nós temos na vida cristã, conexão, se estar conectados ao corpo. E por que nós temos tanta dificuldade de termos conexões? Por conta do nosso individualismo. E se você quer ter conexão com Jesus, como ele falou, o que você precisa fazer? Matar o seu individualismo. Naturalmente falando, por exemplo, quando você geralmente casa, o primeiro ano de um casamento, o que acontece? Qual que é a crise do primeiro ano conjugal? É o individualismo. É o homem que, geralmente o homem assim, a mulher é diferente. A mulher, eu acho que ela deve ter uns 30 graus de diferença do homem. Porque deve estar uns 35 graus e geralmente a mulher, ela quer dormir abraçado com o marido, mas a mulher quer abraçado com o marido debaixo de um cobertor, edredom e de um lençol. E ela não abre mão que o marido esteja lá, e o marido lá pegando fogo, e não é fogo não, é calor. E aí o que acontece? Porque até então, quando você era solteiro, você dormia na cama ali, sem nada, sem camiseta. Agora a esposa, não, quero que você abraçado comigo. Aí põe o edredom em cima que está frio. É interessante, por exemplo, eu não gosto de filme de romance. Aí minha esposa gosta de filme de romance. Então ela quer amor lá em Paris, amor lá na França, aquele filme romântico. Eu assisto por conta dela, porque eu só tenho uma televisão em casa. Mas quando eu chamo para assistir, é o que? Os Transformers, é os Vingadores, essas coisas todas. Mas você percebe, agora por quê? Porque até então, quando eu era solteiro, eu morava com os meus pais. E quando eu morava com os meus pais, por mais que era debaixo da casa onde os meus pais pagavam o aluguel, pagavam as contas, eu vivia de uma forma individual. Eu era individualista. Por mais que eu tivesse mais de 20 anos, eu pagasse algumas contas ali, eu dormia a hora que eu queria. Eu saía de casa a hora que eu queria. Eu lembro que eu ia para o culto dos jovens,
E voltava às vezes de madrugada, às vezes era vigília, às vezes era comunhão. Às vezes eu lembro até do meu pai me ligando: meu filho, são 11h30 da noite, onde você está? E não sei o quê. E eu com 25 anos de idade. Por quê? Porque na verdade, o que é isso? É individualismo. Aí você casa, aí você quer ter esse padrão de vida que você tinha quando você era solteiro. O que vai acontecer? Vai ter briga, vai ter crise. E muitas crises. Quais são as principais crises dos casaizinhos que entram na corte? Individualismo, que até então ele quer entrar na corte, ou ele quer se relacionar com uma moça, quer se relacionar com um rapaz, mas não quer abrir mão dos relacionamentos, aí quer viver. E aí eu conheço muitas cortes que acabaram, não é porque não era de Deus, mas é porque o rapazinho ele não queria abrir mão da vida de solteiro. E aí a mesma coisa na vida cristã, querendo ou não, estando casado ou estando solteiro, geralmente você vive de uma forma individualista, você geralmente é um individual. O que acontece? É quando você vem para a vida cristã, você vai aprender que na vida cristã, para na verdade servir ao Senhor, não existe você servir ao Senhor, andar com o Senhor e viver de forma individual, porque a vida cristã é uma vida plural. Então se você não souber abrir mão do seu individualismo, você não consegue viver a vida cristã. O que você vai querer viver? Você vai querer viver da forma que aquela multidão vivia. Eu só quero as consequências, eu não quero o relacionamento. Eu só quero as bênçãos, eu não quero o processo. Foi o que aconteceu com aquela multidão. Então, por conta do individualismo, muitos ali deixaram Jesus, porque na verdade eles não queriam o que Jesus era, eles queriam na verdade o que Jesus tinha. Isso por conta do quê? Do individualismo. E a palavra de Deus fala: um dia nós vamos para a eternidade. E o que nós vamos viver na eternidade? Relacionamento. O que nós ensinamos no nosso curso do trilho do vencedor? Que o propósito eterno de Deus, na verdade, Deus ele nos deu uma vida. E Ele na verdade deu a vida dele, a vida que Ele vive, que Ele nos deu. E nós precisamos aprender a viver isso. Se você não aprende a viver isso, você jamais vai saber o que é comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. E aí eu gostaria que você abrisse lá em João capítulo 6, versos 56 e 57. Aliás, 57, 56, que foi o que nós lemos no começo. Ele fala: assim como o Pai vive e me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. Também quem vive em mim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando Jesus está falando isso, o que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Conexão. Infelizmente nós temos casais que eles não se vivem entre si. É muito comum você ver famílias que não vivem entre si, porque ainda existe o individualismo. Não tem prestação de conta, não tem a questão de você conversar, não tem a questão de você falar da sua intimidade, não tem a ver de você compartilhar alegria, não tem a ver de você compartilhar sonhos, não tem a ver de você compartilhar limitações, dificuldades, não tem nada disso. Isso chama-se o quê? Individualismo. E o que está falando? Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo. Pelo quem? Eu vivo pelo Pai. O que Jesus está falando? Eu vivo pelo meu Pai. E também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então só existe uma forma de você seguir Jesus: se alimentando de Jesus. E aí, no verso, João capítulo 6, verso 60, aí vem a resposta dos seguidores, das multidões que seguiram Jesus. E qual foi a resposta? Olha só: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, e quem que pode ouvir? É duro esse discurso, meus irmãos? Porque na verdade os discípulos foram lá, provavelmente para: ô Jesus, você lembra aqueles pãozinhos que você multiplicou, quentinho, 7 horas da manhã, acabou. Você pode multiplicar mais uma porção? Aqui que Jesus fala: olha, vocês estão buscando aquilo que é natural. Vocês estão preocupados com carro, com casa. Vocês esqueceram que eu sou muito mais importante do que isso. Vocês estão mais procurados com a casa do que com a esposa. Vocês estão preocupados mais com o bem do que com o marido. Existem coisas mais importantes. Aí o que os discípulos falam? Nossa, dura coisa que o Senhor está falando. Como que alguém pode ouvir um negócio desse? Mas para quem que é duro, meus irmãos, uma mensagem como essa? É duro para quem não tem conexão com Jesus. É duro para aqueles que, na verdade, eles não querem relacionamento com Jesus. Eles só querem as bênçãos de Jesus. E para essas pessoas, duro é ouvir essas coisas. E aí,
verso 66, ele fala o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Por que não andavam com Jesus? Porque dura foi as palavras de Jesus, duro ouvir aquelas coisas. E por que eles deixaram de andar com Jesus? Porque chegou um momento que eles começaram a analisar o perfil de vida. Jesus, seguinte, eu sei que o senhor tem esse nível de vida de entrega, mas eu não tenho. O que os discípulos estavam falando? Olha, o senhor, sim, eu sei que o senhor tem uma entrega, uma vida consagrada, mas eu não tenho uma vida consagrada a Deus como o senhor tem. Eu sei que o senhor morre pelos perdidos, mas eu não quero morrer pelos perdidos. Eu sei que o senhor tem valores, costumes, eu sei que o senhor tem um sentimento muito nobre pelos perdidos. Eu sei que o senhor tem um sentimento de compaixão pelos perdidos. E eu sei que o senhor tem um caminho a ser seguido, mas eu não quero seguir esse caminho. E porque os discípulos não queriam seguir os caminhos, o que aconteceu? Eles abandonaram Jesus. Mas é interessante que em nenhum momento Jesus amaldiçoou os discípulos, aquela multidão. Porque é interessante que Jesus ele não obrigava ninguém a seguir eles. Também Jesus não obrigava, mas também Jesus não segurava ninguém. Mas Jesus deixava muito claro o que ele fazia, o que ele seguia e o que na verdade o que ele valorizava. E é interessante que os discípulos aqui achavam que na verdade estava em discussão tudo aquilo ali. Eu não sei se você é um discipulador, ou principalmente os obreiros, você vai lá conversar com os seus discipuladores, ou vai conversar com os seus líderes, parece que tem algo que está em discussão. Não está em discussão. Não está em discussão se eu vou viajar, eu vou para o encontro. Não, isso não tem discussão. Esse é o caminho. Foi isso que Jesus falou. E por que eles acharam duro? Eu vou ter que abrir mão da minha viagem para alimentar essa multidão de vidas que eu vou morrer por elas? Aí você falou, é isso. Então Jesus, ele deixou bem claro, essa é a minha vida. Esse é o meu caminho. É isso que eu valorizo. Quando tiver um tempo para descansar, eu vou descansar. Mas esse é o meu descanso. A minha comida, a minha bebida é satisfazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus deixou claro isso para os discípulos. Por quê? Porque na verdade, não está em discussão aqui o que Jesus deve fazer ou não. É isso que ele tem que fazer. E é isso que nós temos que fazer. Na hora do vamos ver, na hora de buscar o evangelho, na hora de ir para o encontro, na hora de fazer vigília, não está em discussão se vamos fazer isso ou não. Nós vamos fazer isso. Porque é isso que agrada o coração do Pai. E o verdadeiro descanso não é você agradar o seu corpo físico, é você agradar o coração do Pai. Por isso, quando os discípulos foram atravessar o mar, eles passaram por uma resistência. Jesus não, ele foi para o monte sozinho e foi descansar orando a Deus. Então Jesus, aquela questão muito dura que os discípulos, a multidão falou, na verdade isso é muito duro para quem não tem conexão com Jesus. Porque muitas vezes você pode estar aqui, mas seus valores são distintos do Senhor. Muitas vezes você está aqui, mas você chega uma hora que o Senhor fala assim, ó, vai mais. Você tem condição de tomar conta de uma vida. Você tem condição de tomar conta de 2 vidas. Olha, esse não é o momento. E isso não está em discussão, é o Senhor falando, vai mais, você pode ir mais. E aí quando o Senhor começa a pedir mais para você, ele está pedindo mais, ele não está pedindo tudo. Se existe uma pessoa que deu tudo, foi Jesus. Mas Jesus não está pedindo tudo para você. Ele só está pedindo mais para você. E quanto mais você conhece Ele, quanto mais você se apaixona por Ele, mais você vai dar para Ele. E é o que Ele pede. Chega uma hora, meus irmãos, que nós vamos nos depararmos. E nós estamos chegando nessa hora. Nós chegamos no momento da igreja, aqui na videira do Tatuapé, que nós não temos mais como reunir todas as pessoas no mesmo espaço. Não tem como você reunir todos os jovens, todos os membros do Felipe e todos os membros do Mateus. Nós não temos mais esse tempo. Mas deixa eu te falar, nós estamos preparados para explodir. Mas quem que vai explodir? É aquele que vai ouvir isso de Jesus e não vai ficar falando, nossa, como é duro isso que o Senhor está falando, Jesus. Nossa, quem que pode ouvir isso? Quem conhece Jesus. Quem tem conexão com Ele. E vai poder falar o que Jesus falou. A minha comida e a minha bebida é satisfazer a vontade de Deus. Então, Jesus, ele não amaldiçoou ninguém. E Jesus não falou para ninguém que era Judas. Jesus não ignorou. Simplesmente ele falou, é isso que me alimenta e é isso que eu vou comer. Se o que alimenta vocês é outra coisa, vocês têm liberdade. Mas eles que tomaram liberdade e deixaram Jesus.
Aí no verso 67, o que ele fala? E aí o que aconteceu? Eu não sei se você fica chateado quando as pessoas te deixam, mas as pessoas deixaram Jesus. Agora, faz porque tem líder que fica chateado. Não, o cara me deixou. Onde já se viu ele me deixar? Eu que sou perfeito, bonito, cheiroso, abençoado, eles me deixaram. Não, você é abençoado. Não sei se você é bonito ou se é feio. Aos olhos de Deus, todo mundo é bonito, todo mundo é abençoado, é filho amado. Graças a Deus. Mas é interessante que Jesus perdeu muita gente, meus irmãos. E Jesus não ficou olhando para as pessoas que ele perdeu. Ele simplesmente olha para os 12 e pergunta: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Vocês também querem seguir o caminho mais fácil? Vocês também querem seguir o caminho de conquistar o mundo que já está perdido? Ou vocês querem conquistar o reino de Deus que pertence a vocês? O que vocês querem fazer? Aí ele fala: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? E aí que eu quero a minha palavra, que foi exatamente que a experiência que eu e você precisamos ter. Porque, meus irmãos, chega um momento na vida cristã que realmente ou você dá tudo, ou você dá mais, ou você não dá nada. Mas para que você ouça o que Jesus falou para aquela multidão e não ficar com os olhos arregalados, espantado, achando que Jesus foi muito duro, você precisa ter a experiência que Pedro teve. Pedro teve uma experiência tão poderosa com Deus que ele fez três perguntas e 3 respostas para Deus, que na verdade mudou todo o contexto ali. E eu quero falar, porque os discípulos deram respostas, mas Pedro também deu uma resposta para Jesus. Quando Jesus perguntou para os 12: e aí, vocês também vão me abandonar? Aí a primeira pergunta de Pedro, vai João 6, verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Eu não sei se você sabe, aqui é o mesmo contexto de Jesus, do filho pródigo. Acho que foi semana passada que eu preguei. O que aconteceu com o filho pródigo? Meu pai, dá herança aí. Aí os jovens falando para o pai: não, o senhor está falando que tem que fazer isso, mas eu não quero fazer isso não. Deixa eu viver minha vida. Aí a palavra de Deus fala que o filho pródigo pegou a herança do pai e foi para onde? E foi para o mundo. E lá perdeu tudo que ele tinha. Aí a palavra de Deus fala que ali ele caiu em si. Depois que ele caiu em si, o que ele fez? Ele voltou. E quando ele voltou para a casa do pai, qual que era o diagnóstico que ele teve de tudo aquilo? Não tem um outro lugar para eu ir. É a mesma experiência que Pedro teve quando Jesus falou: e vocês vão me abandonar? O que Pedro falou? Para onde que nós iremos? Aqui é a minha casa. Infelizmente, isso é muito comum no nosso meio, infelizmente, de pessoas que elas querem fazer um teste. Eu vou aqui na igreja para fazer um teste, vai dar certo. Se não faz certo, eu vou para um outro chiqueiro. Aí a pessoa vem para a igreja, aí depois do culto vem para a balada, depois de 3 meses vai para uma igreja, depois de 4 meses, e fica que nem o filho pródigo, que foi de chiqueiro em chiqueiro. Fica fazendo um teste às vezes, para ver se... Aí tem pessoas... Teve uma situação que vem uma pessoa aqui, nosso meio, constantemente vem, né? Eles vêm analisar o culto. Eles vêm analisar o culto para ver se o culto é bom, para ver se a palavra é boa, para ver se o pastor tem uma oratória muito boa. Aí eles ficam ainda lá no culto, reparando se o ar-condicionado funciona, se o banheiro não tem nada, está limpo, se está cheiroso. Aí eu vou ficar. O que é isso, meus irmãos? É gente que tem opção de sair. Eu lembro uma vez que eu tive, uma das primeiras brigas que eu tive com o Eloá, eu lembro que eu cheguei no pastor Roberto e falei assim: olha, o meu pensamento era divorciar, 1 mês de casado. Aí o pastor Roberto só chegou e falou o seguinte: olha, a primeira coisa que eu quero dar um conselho para vocês, tira a palavra divórcio do dicionário de vocês. No dicionário cristão não existe divórcio. Porque quando existe a possibilidade de mudar, vocês vão mudar. Acabou, nunca mais falei nisso. É interessante que nunca mais tive aquele tipo de briga. Hoje, dificilmente eu brigo com o Eloá. Mas por quê? Porque é isso. Por que Pedro falou: para onde que eu vou? Porque ele não tinha outro lugar para ir. Deixa eu perguntar para você: você tem outro lugar para ir?
se hoje a sua esposa largar de você, você tem outro lugar para ir? Esse dia eu estava conversando com um rapaz, e aí eu falei assim, mano, por que você não volta para a igreja? Não, minha esposa vai para o culto, minha esposa não muda. Eu falei, não estou falando da sua esposa. Por que você não vem no culto, meu irmão? Você não precisa da sua esposa, você precisa de Deus. Você precisa comer, você não precisa comer da sua esposa, você não precisa beber da sua esposa, você não precisa, o que você precisa é de Deus, você não precisa da vida e do fluir da sua esposa, você precisa de Deus. Aonde você vai? Ele tem opção para ir, aí ele está fazendo outras coisas, deixou de vir para a igreja. E hoje, e se uma pessoa falar para você, não vai se relacionar, aí você pega e sai, por quê? Você tem outro lugar para ir, mas Pedro não tinha outro lugar para ir. O que Pedro falou? Senhor, para onde que eu vou? Eu não tenho outra casa, eu não tenho outro pai, eu não tenho outra mãe, eu não tenho outros irmãos. Agora, muitas vezes, quando você enxerga a igreja como a multidão enxergava, como que a multidão enxergava a igreja? É um recinto, na verdade, onde eu pago a minha parcela todo mês, minha prestação, e se eu ficar desanimado, eu vou para outro recinto, não é isso. O que o Pedro está falando? Para onde eu vou? Não tem outro lugar, Jesus. E é interessante que ele tem, aí ele fala uma outra coisa, só tu tens as palavras de vida eterna. Olha o que está falando, Senhor, para onde que eu vou? Por mais que eu possa ir para o mundo, mas o que eles vão me ensinar? Eles podem me ensinar a vender mais, eles podem me ensinar a técnica de negociar, eles podem me ensinar como que eu faço para comprar consórcio e ficar rico e milionário, mas só tem uma pessoa que tem a palavra de vida eterna, só tem uma pessoa que vai falar o que realmente eu preciso ouvir, só tem uma pessoa que pode falar, e com essa palavra pode limpar todo o peso da alma, que muitas vezes tem me impedido de eu avançar. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então você percebe que Pedro teve experiências tão poderosas com o Senhor, que as palavras de Jesus não foram duras para Jesus. Por quê? Porque o próprio Pedro teve uma experiência com Jesus. Então você percebe, para Pedro, aquelas palavras não foram duras. Por que aquelas palavras não foram duras? Porque não tinha um outro lugar para Pedro estar. E também não tinha uma outra pessoa que Pedro queria ouvir. Pedro queria ouvir somente de Jesus. Por que Pedro era acostumado a ouvir? Palavras de vida eterna. Se você, na verdade, cansou de ouvir o que você vai ouvir na eternidade, meu irmão, tudo aquilo que você ouviu do seu discípulo, tudo aquilo que você ouviu do seu discipulador, tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar através do seu Espírito, vai ser duro demais para você. Mas qual que foi a experiência de Pedro? Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E é interessante, aí vai no verso 69, próximo. Aí ele fala a terceira coisa. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Você percebe? Para um grupo de pessoas, o que Jesus falou não é duro demais. Se eu falar para você, você precisa mais de Jesus, você precisa orar mais, você precisa ir para o encontro, você precisa servir no encontro, pastor, é duro demais, pelo amor de Deus. Então deixa eu te falar, você precisa ter uma experiência com Jesus. Olha o que ele está falando, nós temos crido e conhecido. Qual que é o problema daquela multidão? Aquela multidão cria em Jesus, mas não conhecia Jesus. Eles acreditavam, eles criam que Jesus poderia multiplicar os pães, e Jesus multiplicava pão, mas eles na verdade não conheciam a verdadeira intenção de Jesus em multiplicar o pão. Às vezes Jesus, ele vai restaurar o seu casamento, para quê? Para que você tenha um relacionamento saudável com Ele. Às vezes Ele vai fazer um milagre financeiro na sua vida, só para que você tenha paz e comece a se relacionar-se com Ele. Às vezes o Senhor vai restaurar a sua vida profissional. Por que Ele vai fazer isso? Não é para que você cresça e vá comer no chiqueiro. Ele vai fazer uma mudança na sua vida profissional, para que você se relacione-se com Ele. Por quê? É muito ruim, você não consegue se relacionar com uma pessoa que não tenha paz, aflita na alma. Porque a palavra de Deus fala que Jesus é a própria paz. A essência de Jesus é paz, encarnada no Espírito Santo que hoje habita em nós, é paz. Então quando o Senhor vem e multiplica um pão e tira a sua fome, o objetivo não é sua fome em si, o objetivo que é conexão com Ele. Então aquela multidão, eles criam que Jesus poderia multiplicar o pão, mas eles mesmos não conheciam a intenção de Jesus. E Ele fala, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aí Jesus, ele pega, fala mais para frente, fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que Pedro está falando? Tu és o santo, tu és a conexão entre o corpo e o próprio Deus. Nós não somente cremos no Senhor, mas diferente da multidão, nós te conhecemos. Eu sei que na verdade o Senhor está falando isso, não são palavras duras, mas são palavras de alimentação. Eu sei que o que o Senhor está falando tem a ver com a eternidade, e não com o âmbito natural que eu vivo hoje. E você percebe? Essa foi a resposta para Pedro, para Jesus, em relação àquilo que Jesus falou para a multidão. Mas você percebe, para Pedro, aquelas palavras não foram duras. Por que aquelas palavras não foram duras? Porque Pedro teve uma experiência de Jesus. Porque Pedro, ele não tinha outro lugar para ir. Se você tem outro lugar para ir, com certeza, vai o seu discipulador, fala, olha aí, tenta mudar essa viagem aí, ó. Infelizmente, ele teve que marcar um encontro em cima da hora. É muita gente que está crendo em Jesus. Aí se você fala, não consigo, é o meu tempo de qualidade com a minha esposa. É muito duro isso que está pedindo, eu vou para outra igreja. Você tem outro lugar para ir. Mas, e outra coisa, Pedro ele tinha a experiência, a revelação. Toda vez que ele se encontrava com Jesus, o que Jesus falava? Palavras de vida eterna. Por isso que todo culto, meus irmãos, essa é a minha oração, que a cada culto, você saia daqui cheio da vida de Deus. O meu objetivo aqui não é trazer conhecimento. Por mais que eu imagino que muitos aqui desejam ter conhecimento. Mas o principal objetivo de um pai em relação à vida, o que é? É dar alimento, é dar vida, que ele fique forte. E aí você pode falar o que a multidão não conhecia. Eu creio no Senhor, mas diferente da multidão, eu te conheço. E tu és a conexão entre nós e Deus. Tu és o Santo Deus. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. No final, meus irmãos, nós temos um destino e nós temos um propósito. E o Senhor não vai mudar isso por conta de agenda local e por conta de coisas naturais que nós temos. Mas o Senhor tem muito bem definido. O meu destino é a eternidade e é para lá que nós vamos. Então nós somos uma igreja de vencedores. Eu não sei se você sabe disso. Nós somos uma igreja de vencedores. Nós não somos uma igreja de amontoados de pessoas. Nós somos uma igreja onde todos têm oportunidade de crescer, avançar e liderar. E quem que vai fazer isso? É o Senhor, quando você tiver uma experiência com Ele. Mas para isso, você precisa falar o que Pedro falou no final. Eu não só creio que o Senhor vai restaurar o meu casamento, como eu conheço o Deus que restaurou o meu casamento. Porque quando você conhece o Deus que restaurou o seu casamento, você jamais vai abandonar Ele. Então, por que Pedro ele permaneceu? Porque além de crer, ele conhecia. É o Santo Deus. Então todos os nossos cultos, meus irmãos, é para que você conheça mais a Deus. Todas as reuniões de célula é para que você conheça mais a Deus. Todos os nossos discipulados é para que você conheça mais a Deus. Porque no final é isso, você precisa entender quais são os desígnios de Deus sobre a sua vida. Paulo uma vez falou, eu não quero que o diabo tenha vantagem sobre a minha vida, porque eu conheço os desígnios do diabo. Mas você conhece quais são os desígnios de Deus sobre a sua vida? Desígnio aqui, o que é? Pensamento. Quais são os desejos? Qual que é o alvo do diabo sobre a sua vida? Paulo falou, eu não quero que o diabo tenha vantagem sobre a minha vida. E como que ele não vai ter vantagem na minha vida? Por que ele não vai ter vantagem? Porque eu sei quais são os pensamentos do diabo sobre o meu respeito. Mas eu quero falar uma coisa hoje sobre você. Você precisa saber quais são os pensamentos de Deus ao seu respeito. Para que, na verdade, o Senhor tenha vantagem sobre a sua vida. Porque quando o Senhor tem vantagem sobre a sua vida, as bênçãos percorrerão, seguirão, correrão através das suas vidas, através da sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. Pastor, por que você está falando isso? Nós vamos orar, mas você vai ter encontro dos homens, é isso, essa semana? Dos homens do... Você que é homem, você vai? Pastor, eu vou perguntar para minha esposa se ela deixa.
Pastor, ela deixou, ela falou que não quer me ver, ela quer descansar. Brincadeira, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu estou falando sobre isso? Meus irmãos, vocês estão preparados para explodir. Vocês estão preparados para crescer. Mas vai chegar um momento nas nossas vidas que nós vamos crescer tanto que não tem mais como ficar colocando no calendário, isso eu vou fazer isso. E Deus vai priorizar. Eu não estou falando que Deus não quer que você descanse. O descanso a gente vai descansar na hora que tem que descansar. Mas vai chegar um momento, e já chegou esse momento, de nós crescermos tanto que você vai ter que abrir mão do seu conforto para consolidar, para evangelizar. Porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Mas para que você faça isso, você precisa ter as experiências de Pedro. Ele não tem outro lugar para ir. E quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais frutífero você vai ser. Mais discípulos você vai ter. Por mais que você não queira, os discípulos virão. E você vai ser responsável pelos seus discípulos. Pois essa foi a última coisa que Jesus falou: ide e fazer discípulos por todas as nações. Esse é o seu coração, é fazer discípulos. Mas para fazer discípulos você vai perceber, o reino de Deus vai começar a crescer de uma tal forma, a sua célula vai crescer de uma tal forma, que você vai começar a pensar: mano, eu acho que eu posso até, dessa célula eu consigo fazer uma rede, com aqueles que têm experiência que Pedro teve com Jesus. Senhor, eu não tenho para onde ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. E eu creio e te conheço, que Tu és o Santo de Deus. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ter um jejum de 21 dias. Certo? Por que as pessoas não se convertem? E não permanecem? As pessoas creem, mas elas não se convertem. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento dessas pessoas. Mas você está aqui para que isso caia por terra em nome do Senhor Jesus. Como que nós combatemos a cegueira? Com o poder de Deus. E a palavra de Deus fala que tem certas coisas que são através de jejum e oração. Eu quero dar um conselho e já uma direção para vocês. Eu imagino que nós já temos um momento aqui de eventos evangelísticos. Vai atrás do seu amigo. Vai atrás do membro lá da sua família que você ama e fala: eu estou orando por você. E vai mais além: eu vou jejuar por você. Nosso encontro, jejum de 21 dias, nosso jejum de 21 dias, nosso encontro vai cair no 15º dia do nosso jejum. E você fala: eu estou orando e jejuando por você. Aí você vai convidar ele para vir para a célula. Provavelmente ele vai ter uma experiência com Deus antes do jejum. Deus não demora tanto tempo para responder a sua oração. Mas para que isso aconteça, você precisa entender: eu não tenho para outro lugar para ir. Eu fui, meus irmãos, eu fui sábado, foi ontem? Foi sábado, eu fui lá visitar o estádio do Corinthians. Sim, é uma paixão tão grande. E eu fui com o Maurílio lá, me convidou, eu fui com ele. Aí foi com tudo corintiano foi. Aí você tinha que passar pelos lugares. Realmente o negócio é muito bonito. Sabe, a estrutura e tal. E a palavra de Deus fala que o reino de Deus, imagina, é infinitamente melhor e mais bonito do que aquilo. Mas é interessante que aí tinha um cara que ia conduzindo. Você vai no vestiário, você vai lá no setor de imprensa, aí você vai no gramado, você tinha que gritar lá. Ele não era pastor, então não falava fala aleluia, não tinha que falar assim, mas tinha que falar vai Corinthians, essas coisas. Mas é interessante, teve uma hora que eu estava do lado do Mateus, eu falei: poxa vida, você vê como essas paixões, você vê como esse povo, eles abrem mão daquilo que é eterno por algo que não tem valor nenhum. Aí teve um cara falando: foi o nosso maior título, levamos não sei quantas mil pessoas, não lembro se era para o Rio ou se era para Toga, eu não lembro onde que era o jogo. E homens vendendo carro, vendendo a casa. O cara falando: eu não consegui, porque eu não consegui vender minha moto, que não sei o que. Meu Deus do céu. Agora você imagine se eles conhecessem o reino de Deus e fossem apaixonados desse jeito. Nós devemos ser apaixonados pelo nosso reino desse jeito. E não vai falar vai Corinthians, mas fala vai Jesus. Ou não, vem Jesus. Por que eu estou falando isso? Nós estamos aqui para crescer, meus irmãos. Nós estamos aqui porque nós somos férteis. Por que você acha que Jesus ele restaurou seu casamento, restaurou sua vida?
encontrou você, tirou do império das trevas e trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus. Por que Deus fez tudo isso? É para que você pegasse a riqueza e fosse desfrutar lá fora? Para que Deus se fez próspero? Para que você fosse comer comida de porcos como o filho do pródigo? Lógico que não. Deus tem um propósito, Deus tem um destino, Deus tem algo para que você faça, e tudo está associado com o reino de Deus. Você pode ter certeza, eu tenho certeza que tem pessoas que estão ao seu redor, que estão famintas e desejosas de ouvir uma palavra de vida eterna, um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Só uma coisa, eu quero orar por você. Onde você vai tem que falar, eu estou aqui, peça o que você quer, eu vou orar por você. Olha, Deus vai mudar a sua vida. Olha, e se você quiser alguma coisa mais intensa do que a sua oração, vem na minha célula, vem no culto domingo, a sua vida não vai ser mais a mesma. Quem que fala isso? Quem que tem autoridade para falar isso? Quem pode falar para Jesus: Senhor, eu não tenho outro lugar para ir. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, além de crer, eu Te conheço, que Tu és o Santo de Deus. Só pessoas que tiveram experiência como Pedro teve, pode falar. E hoje você vai ter essa experiência como Pedro teve. Nós vamos louvar aqui ao Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, o Senhor me resgatou. Olha o que o Senhor fez com a minha família. Olha o que o Senhor fez com a minha vida. Eu poderia hoje estar ali na gandaia, comemorando o carnaval, mas estou aqui. Estou aqui porque eu estou apaixonado pelo Senhor. Estou aqui porque não tem nada mais precioso do que estar buscando o Senhor. E renova a sua aliança com Ele. Você pode ter certeza, esse semestre o Senhor vai te usar. Esse semestre, aliás, antes do primeiro encontro, Deus vai te conectar a pessoas que precisam ouvir o que você já tem, pessoas que estão mortas e precisam de palavra de vida, para que eles venham reviver. E essa palavra vai ser da sua boca, do seu testemunho, daquilo que Deus vai fazer, vai usar você. Vamos louvar o Senhor.